Perseguidos, que quarta-feira excelente, meu velho. Muitos jogos, Brasileirão, muitos jogos do Brasileirão, Copas da Itália, né? Copa da Alemanha, Copa da Holanda, Copa do Rei da Espanha, Premier League com Liverpool, com Manchester City, né? Cara, muitos jogos mesmo, Libertadores. E eu vou analisar tudo aqui para você, tá? Compartilhar esse planejamento que eu acredito que essa quarta vai ser muito lucrativa. Ah, e detalhe, se você tá vendo esse vídeo do YouTube aqui, eu vou dar de presente para você uma IA que tá colocando muito dinheiro no nosso bolso, tá? Ela analisa essa IA, analisa o mercado de resultado e de escanteios e quando tá bom, o jogo tá bom para escanteio, quando o jogo tá bom para vitória de um determinado time, ele manda um alerta, eu analiso o jogo e aí você decide se faz a entrada ou não. Para você ter acesso a essa IA de graça, eu vou presentear todos aqui que estão vendo esse vídeo no YouTube e entrar no Clube dos 5%, tá? Não faz parte do Clube dos 5% a IA, é separado, mas todo mundo que entrar por esse vídeo aqui do YouTube, que está assistindo, entrar no clube por esse vídeo do YouTube, vai ter acesso de graça a essa IA que eu vou dar para vocês, beleza? Então, vou até avisar logo aqui a minha equipe. Irmão, todo mundo que entrar no clube pelo vídeo do YouTube da quarta-feira, dê a IA de presente, beleza? A IA do Perseguido. Então, aproveita, tá? O link eu vou deixar na descrição. Vamos lá, vamos falar dos jogos aqui de hoje. Muitos favoritos, né? Como vocês estão vendo. Para mim, são ótimos favoritos para apostar no pré-jogo. No caso aqui do Al-Ahly, vai enfrentar o Ismaili, né? Pela Liga do Egito. O Al-Ahly hoje não é a melhor equipe do Egito, né? Tá longe disso. Obviamente que tá 2 jogos aqui atrás do Cerâmica, assim como o Zamalek, assim como o Pirâmides também tá atrás, né? Mas vencendo esses jogos já chega mais próximo ali, fica 2 pontos do Cerâmica, que é o líder, né? E obviamente eles querem ser campeão da Liga do Egito, até porque é o melhor time do Egito, né? Disparado o Al-Ahly. Óbvio que agora tem um Pirâmides que está jogando muita bola, o Zamalek também, mas principalmente o Pirâmides porque teve investimento de fora, né? Uma SAF. Mas o Al-Ahly segue sendo o melhor time e vai enfrentar a pior equipe do campeonato, né? O Ismaili, que tem tudo para ser rebaixado nessa temporada. Então, assim, é um favorito, um super favorito que deve ganhar com tranquilidade seu jogo. Já pegando outro jogo, né, de uma liga também mais inferior ali, pela CONCACAF vai ter o Clube América contra o Olímpia, né? O Olímpia é um time de Honduras, é um time também muito limitado. O Clube América venceu fora de casa por 2-1, em casa deve confirmar esse favoritismo e a classificação, né? Então acredito na vitória do Clube América, que é um dos melhores times ali, né, da CONCACAF, né, um dos favoritos que vai brigar pelo título da CONCACAF. Obviamente tem ali o Inter Miami, outras equipes também o Vancouver, da MLS, né? E no próprio México, Clube América, Tigres, são time Monterrey, são times também que tem muita qualidade, muito investimento. Mas aqui contra um time de Honduras, realmente a diferença é muito grande mesmo. E dentro de casa deve ganhar com uma certa tranquilidade. Então a vitória do Al-Ahly e a vitória do Clube América é uma ótima dupla para você trabalhar nessa quarta-feira, tá? Na vitória desses dois times. Na Libertadores, teremos o Alianza Lima contra o 2 de Maio. O Alianza Lima perdeu o jogo de ida, né, fora de casa por 1-0. Obviamente aqui vai com tudo para cima do 2 de Maio. É um time superior e tem tudo para poder avançar dessa fase de qualificação nesse momento desse adversário. Até porque a decisão agora é dentro de casa, né? Em casa, com o apoio da torcida, eu acredito na vitória do Alianza Lima, tá? Bem favorito também para esse jogo. Mercado de escanteios também deve ser uma boa, porque eles precisam ganhar por 2 gols de diferença. Então trabalhar com o mercado de escanteios aqui também é uma boa. E até mesmo o handicap asiático, -1, onde se ganhar por 1 gol é reembolso, se ganhar por 2 gols é green, tá? Para trabalhar no pré-jogo. Ou você pode esperar essa odds valorizar e no ao vivo e pegar a vitória deles no ao vivo. Outro favorito que teremos, e aqui nesse caso é no Campeonato Brasileiro, é do Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Remo. Esse time do Remo é um time muito limitado e para mim é um dos times que vai cair de divisão agora na Série A, tá? A diferença do Remo, eu assisti o Remo na sua estreia, né? E o Remo perdeu na sua estreia, eu já esperava isso pro Vitória por 2-0 e foi assim, um atropelo do Vitória, né? Um atropelo do Vitória. Agora, obviamente, os caras, para chegar lá em Salvador, os caras têm que ir para São Paulo e de São Paulo ir para Salvador, meu irmão, é uma viagem muito longa. E ficou nítido a diferença do Remo, assim, tecnicamente falando. Outro jogo que o Remo também caiu muito
foi em casa, né? Tava até fazendo uma bela partida contra o Mirassol, ganhando por 2-0. E aí no final do jogo, tomou 2 gols, nos 10 últimos minutos ali do jogo, tomou 2 gols pro Mirassol e mostrou também a fragilidade que tem na bola aérea, a fragilidade quando sofreu um gol. Sinceramente, é muito difícil pro Remo dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser um dos times que vai ser saco de pancada, entre aspas, dos adversários. E o Atlético Mineiro empatou o jogo contra o Palmeiras, perdeu pro Bragantino e vai com tudo aqui em busca dessa vitória, ainda mais dentro de casa. A vitória do Atlético também, para mim, tá uma boa odds para se apostar e eu acredito nessa vitória, tá? E os outros favoritos que teremos são favoritos assim bem claros, né? O City vai enfrentar o Fulham, também é um time que eu acredito que vença com uma certa tranquilidade. É para ser assim, né? Nunca é assim, mas é para ser assim, ainda mais depois da vitória contra o Liverpool. Acho que o City ganhou uma força, sabe, muito grande, porque é difícil ganhar do Liverpool em Anfield, né? O City, se você pegar o histórico, poucas partidas na história que o City conseguiu vencer do Liverpool em Anfield. Então dá uma moral pro time, né? Obviamente. E eu acredito nessa vitória do City. Outros mercados que dá para utilizar aqui é o chute ao gol do City, né? Para ter pelo menos 3, 4 chutes no gol, para ter pelo menos 3 escanteios. São mercados também que você pode estar utilizando. E os outros 2 favoritos que sobraram é o Bayern de Munique enfrentando o Leipzig. E por mais que o Leipzig venha fazendo uma boa temporada, uma temporada muito competitiva, defensivamente ainda é um time frágil. O jogo é na casa do Bayern de Munique. É um jogo só de mata, né? Um jogo único, decisivo para o Bayern. O Bayern vai entrar com tudo, com força máxima e também deve sair com essa vitória. Uma parada do Bayern, eu poderia até esperar essa odds valorizar no ao vivo, só que o Bayern geralmente marca muito cedo, né, velho? Porque eles já começam com um ímpeto muito grande. Então, às vezes, na maioria das vezes, não dá para esperar essa odd subir do Bayern de Munique para aproveitar essa vitória, que nem o Barcelona. É outro time também que começa com intensidade muito alta e muitas vezes não dá para esperar a odds valorizar para poder aproveitar. E o outro time que é bem favorito é o Celtic, né, que está na caça do Hertz aqui. O Hertz que está a 6 pontos de diferença, o Rangers também aumentou essa diferença, né? Pro Celtic, porém o Rangers e o Hertz está com 25 jogos, o Celtic está com 24, né? Então se vencer vai para 51 pontos, diminui a diferença novamente. E o Livingston é o último colocado da Premiership, então o Celtic deve vencer esse jogo também com certa tranquilidade, é o que a gente imagina, tá? Trazendo para alguns favoritos que podem se complicar, o primeiro deles é o Crystal Palace enfrentando o Burnley. Eu acredito na vitória do Crystal Palace, tá? O Crystal Palace tem um time melhor, vai jogar em casa. E o Burnley, para mim, é um dos times que está rebaixado, tá? A gente fala muito do Wolverhampton, que já está rebaixado, mas o Burnley também. Eu acho que aqui no Brasil se fala mais do Wolverhampton porque tem uns brasileiros, né? Tá o Arias lá, que não é brasileiro, mas tem história aqui no futebol brasileiro. Tem o João Gomes, tem o André, então a gente costuma falar um pouco mais do Wolverhampton. Mas o Burnley também já está rebaixado, na minha opinião. E o Crystal Palace tem um time melhor do que o Burnley, que hoje é uma equipe defensivamente muito fraca. Eu acredito na vitória do Crystal Palace, só que não é um time que passa tanta confiança. Por isso que é um jogo que eu vou analisar no ao vivo e tomar a decisão se eu vou ou não apostar na vitória do Crystal Palace baseado no que eu estou vendo no jogo no ao vivo, tá? O Aston Villa vai enfrentar o Brighton, para mim também é favorito para esse jogo, mas é um jogo que pode tranquilamente se complicar o Aston Villa, porque o Brighton, apesar de ser um time defensivamente frágil, que toma muitos gols, é um time que tem um bom ataque, que ataca muito bem, tá? E principalmente tem uma transição muito rápida. E o Aston Villa nos últimos jogos tem sofrido muitos gols, né? E assim, gols nem transição. Então, por esse motivo, é que eu também deixei esse jogo pro ao vivo, né? Para poder tomar essa decisão baseada no ao vivo. Mas, de antemão, eu já digo que o empate o Aston Villa para o pré-jogo pode ser uma boa, tá? Opção aqui. O Bolonha vai enfrentar a Lazio, né? Esse jogo é um jogo da Copa da Itália. E, cara, eu achei a odds errada para a Lazio, tá? Pagando 3,75, eu achei muito alta. Eu sei que nos últimos jogos entre eles, o Bolonha, né, teve um empate aqui 1-1, o Bolonha venceu por 5-0, teve 3-0 do Lazio, o Bolonha venceu por 2-1. Tem algumas vitórias do Bolonha aqui nos últimos 5 jogos, quando a gente para olhar, né? Tem 3 vitórias do Bolonha e 2 vitórias uma vitória da Lazio e um empate. Mas para mim é um jogo muito equilibrado, principalmente pelo momento da temporada. São duas equipes que apresentam um futebol muito parecido, velho. Muito parecido mesmo, em termos de desempenho. Então para mim é um jogo muito equilibrado.
Para se combinar em uma dupla, o handicap asiático mais um Lazio, para Lazio poder, se a Lazio perder por um gol, né, é reembolso, se perder por 2 é head, eu vejo como uma boa, tá? Para combinar em uma dupla, eu vejo como uma boa aqui. Agora, outro jogo que temos um favorito, mas que obviamente pode se complicar, é o NEC contra o Utrecht. Por que o NEC é favorito para esse jogo? Porque você pega o retrospecto, não é nada favorável para o NEC, né? Você pega os últimos 5 jogos, o NEC só tem uma vitória, tem 2 vitórias, na verdade, 3 derrotas para o Utrecht. Você vê que são jogos bem equilibrados, né? Que não é atropelo de nenhum dos dois. Mas o momento é do NEC, né? Olha o NEC aqui, os últimos jogos, ó, venceu todos, só tem um empate aqui contra o Ajax, o resto é e contra o Telstar. O resto é só vitória do NEC, são 10 jogos sem perder. Quando você olha o Utrecht, olha a sequência do Utrecht. É apenas uma vitória pela Copa da Holanda contra o time inferior nos últimos 10 jogos, tá? Enfrentando equipes da Conferência, equipes da Eredivisie, né? É bem abaixo mesmo o Utrecht. Por isso que o NEC é favorito, ainda mais por jogar em casa. Só que o retrospecto histórico não é tão favorável assim para o NEC. Por isso que é um jogo também que eu deixei para ao vivo. Mas olhando já que a tendência é que o NEC ganhe o jogo. Um ponto que a gente pode apostar, utilizar aqui, é o gol para o NEC marcar um gol. Aí eu vejo como uma boa, tá? Para o NEC marcar um gol é uma boa, porque o Utrecht está tomando gol demais. Pelo Brasileirão, teremos a Chapecoense contra o Curitiba. A Chapecoense está aqui como favorito. Ganhou o primeiro jogo contra o Santos, depois empatou com o Vasco naquele gol no último lance. Mas, cara, sinceramente, a Chapecoense foi amassada pelo Vasco. E não foi um grande jogo contra o Santos também não, tá? Eles conseguiram a vitória. Isso mostra muito mais as fragilidades defensivas do Santos do que méritos da Chapecoense, na minha opinião. E contra o Curitiba é um time que se defende muito bem. Foi uma das melhores, se eu não me engano, a melhor defesa da Série B. Uma das melhores defesas da Série B da história, tá? E começou esse campeonato contra o Bragantino, teve uma expulsão logo no início do jogo. E mesmo assim o Bragantino só conseguiu vencer com um gol nos acréscimos do segundo tempo. E contra o Cruzeiro venceu por 2-1 no Mineirão. Tá? É um time, o Curitiba, que se defende muito bem. E para mim essa odds também está errada. O Curitiba mais um, handicap asiático mais um Curitiba, eu vejo com bons olhos. Tá? Inclusive uma dupla que eu fiz foi um handicap mais um Curitiba e handicap mais um Lazio. Por quê? Porque eu acredito que essas equipes podem até perder, mas que não perdem por 2 gols de diferença. E o outro jogo que teremos é o São Paulo contra o Grêmio. Um histórico que tem acontecido nos jogos desses dois times nesse início de temporada é gols. Então, mais de 1,5 é uma boa para se trabalhar. Mas em relação ao resultado, também eu vejo um jogo muito equilibrado. Não dá para confiar nesse São Paulo nesse momento. E nem no Grêmio, que é um time que vem tomando muitos gols, tá? Muitos gols mesmo. Algo que a gente pode esperar aqui, que eu acredito que pode acontecer, é realmente mais de 1,5. E continuando para os jogos favoráveis para gols, né? Tem o Eagles enfrentando o Herivien. É um jogo muito bom para o mais de 1,5 e também para o ambos marcam. São dois times bem ofensivos, dois times com uma média alta de gols marcados e alta de gols sofridos. Inclusive o Eagles, né, tá aqui ó, em 90% dos últimos 10 jogos, ou seja, em 9 dos últimos 10 aconteceu esse ambos marcam. Outro jogo que é muito bom sempre para gols é os jogos do Wolverhampton, né? O mais de 1,5 é sempre uma boa para se trabalhar, tá pagando 1,30. O Atlético Bilbao vai enfrentar a Sociedade, é um clássico, é um jogo já que eu adianto que é favorável para cartões aqui, tá? Para ambos os times tomar cartão. É um clássico basco, né? A rivalidade é muito grande, só que algo também que tem se repetido nos jogos desses dois times é gols, né? Uma média de 2 gols marcados, no caso do Bilbao de 2 gols sofridos. Em 100% dos últimos 10 jogos dos dois times, ou seja, nos últimos 10 jogos dos dois times aconteceu o mais de 1,5, aconteceu ambos marcam, né? Em 9 dos últimos 10 jogos do Bilbao e em todos os 10 jogos da Real Sociedade aconteceu o ambos marcam. Loucura mesmo. Os últimos 2 jogos entre eles aconteceu ambos marcam. Os jogos do Bilbao todos jogos com gols, cara. Os jogos da Sociedade, todos jogos com gols, né? São equipes que ofensivamente são fortes, mas defensivamente tá bem frágeis. Então eu espero também gols. O Liverpool vai enfrentar o Sunderland também, eu espero mais de 1,5, né? Uma equipe que defensivamente está sofrendo muitos gols, esse Liverpool. Ofensivamente é muito forte, o Sunderland tem uma boa transição e joga muito bem dentro de casa, então mais de 1,5 é uma boa. E no Brasileirão, o mercado de gols aqui do Mirassol com o Cruzeiro, também mais de 1,5 eu vejo com bons olhos.
Ou uma coisa também boa que eu gosto aqui é para sair um gol na partida, tá? E trabalhar o mercado de escanteios, para o Mirassol fazer 3 cantos no jogo e para sair um gol na partida. Foi uma dupla que eu fiz junto com o mais de 1,5 no jogo do Vasco e Bahia, né? Os jogos do Vasco você sabe já que eu sempre estou a favor do mais de 1,5, né? Desde a temporada passada, os times do Diniz eu sempre estou a favor do mais de 1,5 e aqui não vai ser diferente. O Bahia tem uma ótima transição e um ótimo ataque e o Vasco a gente sabe como é defensivamente, tá? Espero ter te ajudado, curte o vídeo, se inscreve no canal e bora pra cima.